Então, agora vamos começar com a introdução à bronquiolite viral, né? Então, nós já vimos que normalmente o bebezinho já vai ter um aumento da resistência. E a gente vai entender um pouquinho da fisiopatologia da doença, da bronquiolite, e vai perceber que esses bebês eles vão acabar desenvolvendo uma doença obstrutiva com um aumento considerável também dessa resistência, tá? Então, a bronquiolite viral aguda ou bronquiolite capilar, ela é uma infecção respiratória aguda das vias aéreas inferiores, tá? E ela afeta mais frequentemente crianças abaixo de 1 ano de idade. Então, é muito caracterizada por quadro de doença pulmonar obstrutiva, né? De gravidade variável. E ela reconhece como substrato anatomopatológico a obstrução inflamatória das pequenas vias aéreas. Então, essa doença, ela vai acometer as vias aéreas mais distais, antes dos alvéolos, né? Que são os bronquíolos. Então, os bronquíolos, eles vão acabar desenvolvendo um processo inflamatório, vai ter acúmulo de secreção naquela região e por isso que vai se desenvolver uma doença obstrutiva, né, com uma alta resistência. Trata-se de uma doença contagiosa, tá? Que pode ocorrer em casos isolados ou como doença epidêmica em uma comunidade. Nós sabemos que tem aí esse período sazonal, né? Vai chegando o inverno, a gente vai observando o aumento do número de casos de bronquiolite, justamente por essa característica, por ser uma doença sazonal, epidêmica e contagiosa. Então, o principal agente causador da bronquiolite viral, que atinge cerca de 50 a 90% dos casos, é justamente o vírus sincicial respiratório. Professora, toda bronquiolite vai ser causada apenas pelo vírus sincicial respiratório? Não, gente, mas é o vírus mais comum, certo? Então, é questão de prova também, geralmente cai em concurso. Podem observar aí que quando a gente fala de bronquiolite viral, a gente já pensa inicialmente no vírus sincicial respiratório. Vai ser o primeiro vírus a ser investigado, tá? Então, possui um trofismo específico para as células epiteliais das pequenas vias aéreas. Esse vírus, ele tem uma afinidade por essas células epiteliais das vias aéreas mais pequenas, que são justamente os bronquíolos. Por isso que se desenvolve a bronquiolite. Então, sua agressão determina, então, o estado de obstrução grave das vias aéreas mais distais. Outros agentes virais que também podem causar essa afecção são o adenovírus, o vírus de influenza B, parainfluenza 1 e 3 e o rinovírus, tá? E Covid também, hoje em dia a gente já sabe que o Covid também pode vir a desenvolver a bronquiolite. A média do tempo de incubação desses agentes etiológicos é de 5 dias, tá? E os sintomas, eles começam a aparecer ali entre o quinto e o décimo, e os sintomas começam a melhorar ali por meio do quinto e décimo dia após, tá? O vírus, geralmente, ele é levado para dentro da família por um escolar ou adulto que não desenvolve a bronquiolite. Então, o que é que acontece? Nós adultos, né, e crianças maiores, temos já um sistema imunológico mais preservado, né, mais maduro, vamos dizer assim. Então, geralmente, os pais, eles não vão desenvolver sintomas, mas esse bebezinho, ele vai acabar tendo algum sintoma. Então, a bronquiolite viral acomete quase exclusivamente crianças até os 2 anos de idade, especialmente os menores de 1 ano, entre 2 e 10 meses de idade. No primeiro mês de vida, tem uma particularidade: a incidência é mais baixa pela presença de anticorpos maternos. Então, por conta da amamentação, aquele primeiro leite, o colostro, geralmente essa incidência é mais baixa no primeiro mês, mas não quer dizer também que esse bebezinho com 1 mês de vida ele está completamente imune à bronquiolite, certo? A incidência só é um pouco menor quando comparado a essa outra faixa de 2 a 10 meses, tá? O comportamento epidêmico deve-se a surtos sazonais que estão relacionados às características climáticas, tá? Geralmente o clima temperado e o clima tropical, que é justamente o clima que temos aqui no nosso país, né? Então, qual é o problema, né, da bronquiolite? Vejam aqui, comparando o bronquíolo saudável
tá? Com o bronquíolo contaminado, inflamado, né? Temos uma redução do lúmen, ó, uma redução da passagem de fluxo aéreo por conta do edema, processo inflamatório e também presença de muco nessa região, tá? Então, como fatores de risco, geralmente temos população de baixa renda, baixo peso ao nascimento, frequência à creche. Então, se esse bebezinho ele já frequenta escolinha, berçário, creche, ele tem um maior risco, né, de desenvolver a bronquiolite. Número de habitantes na mesma residência ou quarto, tá? Ou seja, tem uma casa pequena que dormem 4 pessoas no mesmo quarto, né? 5 pessoas no mesmo quarto. Então, isso também é um fator de risco. Tabagismo passivo, o pai, a mãe, o avô, a avó desse bebê fuma, tem contato direto com o bebê, também é um fator de risco. Ausência ou curto período de aleitamento materno, prematuridade, cardiopatias, doença pulmonar crônica, imunodeficiência e idade menor do que 6 semanas, certo? Agora nós vamos para a fisiopatologia da bronquiolite, tá? O que é que acontece? As principais alterações fisiopatológicas que acontecem na bronquiolite estão justamente relacionadas com os bronquíolos, que são bronquíolos de pequeno calibre, que vai de 0,1 a 0,2 milímetros. São muito pequenininhos, gente. Então, o vírus, ele desencadeia uma sequência de reações inflamatórias locais relacionadas com a resposta imunológica. Então, em resposta a essas últimas ramificações brônquicas, ficam parcialmente obstruídas por edema acentuado, infiltrados linfocíticos e também proliferação celular, levando a espessamento das paredes bronquiolares. Então, nós vamos ter aqui, ó, um processo inflamatório, vamos ter infiltrados linfocíticos, né? Aumento do edema nessa região. Então, tem-se proliferação celular também, espessamento dessas camadas e desenvolvimento também, né, de retenção de secreção nessa região. Não temos danos para a musculatura lisa, nem para as fibras elásticas do pulmão. A secreção aumentada de muco associada aos restos celulares que são depositados por conta do processo inflamatório formam, então, tampões espessos, que são fatores importantes no componente obstrutivo da afecção. Então, são formados tampões espessos em uma região que já tem o lúmen reduzido, né? Um fluxo reduzido, a passagem de ar, e que acaba tendo uma redução ainda maior por conta do edema do processo inflamatório que é causado ali, tá? Então, o edema e o aumento da secreção nessa pequena via aérea determinam alterações na relação entre perfusão e ventilação e levam, assim, ó, a hipoxemia, retenção de gás carbônico e também, muitas vezes, acidose respiratória, tá? Então, temos um aumento da capacidade residual funcional. Como assim, professora? Você não disse que a capacidade residual funcional desse bebê é reduzida? É reduzida. Mas o que é que acontece? Se temos um processo obstrutivo aqui, o ar que está dentro dos alvéolos não vai conseguir sair completamente. Então, esses alvéolos, eles vão ficar com sua capacidade residual funcional aumentada. Por quê? Porque o volume residual naquela região está aumentada por conta da dificuldade de expulsar esse ar dos alvéolos durante a expiração, tá? Então, isso levará a um maior aumento na resistência do fluxo de ar em recém-nascidos e lactentes, e por essa razão, essa população está mais susceptível também à doença, tá? Então, aqui, um fluxo só para a gente entender melhor. O que é que acontece? O vírus respiratório sincicial, ele tem uma resposta inflamatória local e ele tem uma afinidade maior pelo tecido, né, dos bronquíolos. Então, isso vai fazer com que haja uma infecção do epitélio respiratório, né? Então, a partir daí, temos uma resposta inflamatória local, liberação de citocinas e de mediadores inflamatórios que vão gerar o quê? Hiperprodução de muco, edema de parede,
necrose epitelial. E tudo isso vai acabar gerando o quê? Obstrução parcial ou total da via aérea, certo? Então, temos a infecção viral, o processo inflamatório, muco, necrose, depósitos de células naquela região, obstrução das vias aéreas e, consequentemente, comprometimento respiratório, tá? E como é o quadro clínico, né, desse bebê? Esse bebê geralmente vai apresentar febre, coriza, tosse, dispneia, certo? Muitas vezes ele vai apresentar uma taquipneia associada, né, ao aumento do esforço respiratório por conta do aumento da resistência, sibilâncias, principalmente expiratórias, tosse seca no estágio agudo, mas a gente ouve também sibilância inspiratória, tá, gente? Tosse seca no estágio agudo e que torna-se mais úmida e expectorativa à medida que o tempo vai passando. Hiperinsuflação, tá? Temos também batimento de asa de nariz, então aqueles sinais clássicos de desconforto respiratório, né? Que é tiragem intercostal, tiragem de fúrcula, temos também tiragem subcostal, tá? Na ausculta pulmonar verifica-se também sibilância, predominantemente expiratória e crepitações inspiratórias. Além disso, podem estar presentes também os roncos devido à quantidade de secreção, né? E é o exame radiológico, professora? Como é que é o exame radiológico desse paciente? Então, na bronquiolite viral, pode ser útil a identificação de complicações como atelectasia, pneumotórax e presença de pneumonia, certo? Tudo isso vai ser associado à doença de base. Pode acontecer, né, de forma associada à doença de base, que é justamente a bronquiolite. Mas, assim, a principal característica da bronquiolite em si, que a gente bate o olho no raio-x e a gente já vê, é a hiperinsuflação pulmonar, a presença de hiperinsuflação, tá? Então, a radiologia lateral, ela vê bem a, a ampliação do diâmetro anteroposterior de tórax e o alargamento do estado arejado retroesternal, além das possíveis broncogramas aéreos, atelectasias e espessamentos pleurais. Vamos ver aqui o raio-x. Ó. A gente observa essa retificação das costelas e dessas costelas, né? Principalmente das últimas costelas, que já é um raio-x que geralmente, principalmente se for um recém-nascido, a gente vai observar essa retificação. Mas se for um bebezinho um pouquinho maior, isso vai ficar mais claro para a gente, né? Temos a retificação das cúpulas, certo? Diafragmáticas, e principalmente, o principal fator marcante é o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, tá? Que isso vai dizer o quê? Que tem muito ar naquele pulmão, né? Por quê? Porque esse paciente ele acaba desenvolvendo dificuldade para expirar esse ar, por conta de todos os processos que a gente entendeu na fisiologia da bronquiolite, tá? O diagnóstico. O diagnóstico baseia-se em achados clínicos junto com a idade, história de contato com crianças ou adultos com virose de vias aéreas superiores e epidemiológicos, certo? E o melhor exame diagnóstico para a confirmação da bronquiolite viral é a cultura viral, tá? Então, ou o vírus sensicial ou outro agente pode ser identificado rapidamente na secreção nasofaríngea pela técnica de imunofluorescência direta. Então, geralmente é realizada a cultura para identificar qual o vírus que está causando essa doença, a bronquiolite.